foi assessor do Celso Furtado lá atrás, nos tempos da SUDENE, depois só foi preso pela ditadura militar, foi torturado pela ditadura militar, não faz praça disso, como muitos outros. E eu gostaria de, enfim, vamos discutir aqui política nacional, mostrar uma imagem que acho que está presente na mente de muitas pessoas, nós mostramos ali agora há pouco. Eu queria que o senhor comentasse o que significa isso, a aliança Paulo Maluf, Haddad, Lula, todos juntos confraternizando. Boa noite, Mário Sérgio, muito obrigado pelo convite e pelos entrevistadores que você me proporciona esta noite. Alguns eu conheço, como a minha amiga querida Ivana, e os outros pela referência dos seus jornais, e onde atuam, e o Paulo Caruso, evidentemente, todo brasileiro conhece. Essa aliança é o fracasso da política e é o fracasso do PT. Do Paulo Maluf não se pode propriamente falar em fracasso, né? Ele já é um fracasso. É um mau sinal. Nós caminhamos para uma mentalidade cínica que não faz diferenças, porque partido significa tomar parte. Quando você não toma parte, a questão dos partidos perde toda a significação. E as cenas que nós estamos vendo e as matérias que são feitas retratam essa situação. Isso é grave. Isso é muito grave, muito mais grave do que nós supomos, ou do que à primeira vista parece, porque a política é a invenção mais formidável que os gregos nos legaram. Porque é pela política que se corrigem as distorções que a própria sociedade cria no seu desenvolvimento. Durante algum tempo, essa época já está muito atenuada, achou-se que é a economia que determina as coisas. Isso é um equívoco. A economia, principalmente uma economia capitalista, tem suas formas de reprodução que passam ao largo, às vezes, da vontade dos homens. Mas a política não. A política deve refletir exatamente a vontade dos homens e das mulheres. Quando a política chega a esse nível, é porque ela não tem mais nada a dar. Agora, o senhor está filiado, foi um dos fundadores do PSOL. O PSOL é uma alternativa, professor? Não, não é. Eu vou dizer isso e evidentemente, meus companheiros e camaradas do PSOL não gostam. O PSOL não é uma alternativa. O PSOL nasceu para fazer uma crítica ao PT pela esquerda. A crítica pela direita já é feita continuamente. Ele não tem conseguido fazer, né? Porque o PSOL, de alguma maneira, pensa refazer o caminho do PT. Esse caminho do PT, para usar um dos meus autores favoritos, Gabriel Garcia Marques, ele é irrepetível desde sempre e para sempre. O PSOL e os outros ou inventam outras formas de fazer política, ou aquela que criou o PT já fracassou. Por que, professor? Por que o senhor acha que é irrepetível a trajetória do PT, digamos? É irrepetível porque o PT nasceu de uma conjunção que é muito rara na história. O PT nasceu da conjunção de egressos da luta armada que haviam sido aniquilados pela ditadura, nasceu de uma
orientação que vinha das comunidades eclesiais de base, importante porque essa contribuição das comunidades deu um sentido ético ao PT que os outros partidos não tinham. E que mesmo os partidos da esquerda brasileira não tinham. E a terceira força, a mais notável, foi a dos sindicalistas, chamados autênticos, não é? A testa dos quais estava Luiz Inácio Lula da Silva. Uma conjunção dessa, com a qualidade dos atores, não se repete. Se o senhor me permite voltar à questão do Maluf e do Lula, claro que ali, e eu não estou defendendo essa aliança, claro que não, eu estou dizendo que apenas que ali o que se viu é a que foi reduzida a política hoje, principalmente quando se aproximam as eleições. Quer dizer, é uma busca de tempo de televisão, de tempo de rádio, para fazer a propaganda eleitoral. O que interessava ali para o PT, ou o que interessou a Lula ali no caso do Maluf, era o tempo que o partido do Maluf tinha para entregar de bandeja para o PT. Claro que isso é um sinal mais do que evidente do empobrecimento da política. O senhor vê como se sair disso, quer dizer, como se, uma vez passada a experiência de se viver sob o governo, o controle, o domínio, a prevalência do PT, como se dar uma volta e, vamos dizer, e se resgatar valores perdidos, e se sonhar com uma política que nós pensávamos que ia ter e não tivemos? Dá ainda para sonhar com essas coisas? Não, só dá para ter pesadelo. Sonhar não mais. Eu trabalho todas essas questões, devo dizer, sem falsa modéstia, com as armas e os instrumentos que a minha ciência social me fornece. Até onde ela pode apontar no horizonte, a gente não vê modificação possível que reverta essa situação. Certamente, isso é uma vista curta da ciência social. Mas não se pode pedir à ciência social mais do que isso. Felizmente, tem história pela frente e isso pode mudar. Nós não sabemos como. Professor, o senhor tem dito algumas vezes que é necessário, em função de tudo isso, reinventar a política. Como seria isso? Qual seria o caminho, principalmente no Brasil? Em primeiro lugar, a política precisa voltar a ser o que Aristóteles dizia, a busca do bem comum. Isso é uma utopia. Mas é preciso perseguir a utopia desesperadamente. Fazer a política do possível, qualquer um faz. Como é que se reinventa a política? Trazendo para ela os valores cívicos, os valores republicanos, os valores democráticos, sem esperar milagres. A política não é um terreno de milagres. A política é feita por homens e mulheres com seus equívocos, seus erros, mas ela não pode abandonar, na verdade, aquilo que deve ser o seu norte. E esse norte é a soma das forças da sociedade para mudar-se. Ao invés de forças externas, uma ditadura, por exemplo, é uma forma de política, mas é a forma de política mais desprezível. É uma forma que a sociedade criou de reformar-se toda vez que ela encontra desvios na sua trajetória. Professor, a nossa promiscuidade hoje é tanta que essa construção que o senhor fala me parece uma construção de longo prazo. E enquanto isso? Enquanto isso,
Enquanto isso, é lutar, martelar, bater, teimar, ser teimoso. Não há milagre. E principalmente na política. E da forma como a política no Brasil se encaminhou, é preciso das chamadas 3 virtudes cardeais que a religião apontou, é preciso muita esperança. Eu não sou particularmente esperançoso. Professor, o senhor falou em sentido ético, o sentido ético do PT, e esse sentido ético ele foi se perdendo ao longo dessa trajetória, e um dos momentos capitais dessa perda do sentido ético foi o episódio do Mensalão. Na semana passada foi marcada a data do julgamento, foi entregue a revisão do relatório. Queria saber qual a sua expectativa em relação a esse julgamento. Um julgamento desses não faz com que o país, de uma certa maneira, discuta toda essa questão de corrupção, de campanhas eleitorais, e, eventualmente, talvez ajude a colocar essa questão da ética em pauta novamente? Eu acho que é uma bela ocasião. O julgamento do Mensalão, se outro resultado não tiver, e espera-se que tenha, ele lança de novo a discussão, essa discussão tão importante entre nós. Que rumos a política deve ter, se a corrupção é um componente essencial de fazer política, se a sociedade tem forças para corrigir os erros daqueles que ela escolheu como seus representantes. É trágico que seja essa a ocasião, mas é bom aproveitá-la. Aproveitá-la, fazer uma discussão. A imprensa tem muita responsabilidade, fazer uma discussão funda, radical, sobre o que está acontecendo no Brasil. Algumas pessoas dizem que o Mensalão não existiu, algumas pessoas ligadas ao PT. Qual que é a sua posição em relação a isso? A minha posição, eu não tenho nenhum segredo, nem de Estado, nem de alcova. O Lula não lhe contou nada. Ele jamais me contaria, porque o Lula é uma personalidade que a imprensa ainda não descobriu. Seria interessante se depois o senhor pudesse falar desse Lula que a gente desconhece. Mas, por favor. Não, eu não conheço mais do que vocês conhecem. O que eu estou dizendo é o seguinte: o que eu sei do Mensalão é o que a imprensa publicou. Não tem nenhum segredo especial. Eu estou convicto que, de fato, ocorreu. Como, quando, em que condições, quanto se pagou, isso eu não sei, porque esses dados não... E o senhor imagina ver alguém sair dali condenado e eventualmente ser preso depois? Ou o senhor não tem essa esperança? Olha, é difícil a gente se regozijar com aquilo que de ruim pode acontecer a algumas pessoas. Mas elas bem merecem. Elas bem merecem. A minha expectativa é que o Supremo Tribunal Federal faça o trabalho que a sociedade brasileira espera e depende dele. Se esse trabalho incluir punições, que eu faça.